Eu pedi para você colocar, mas eu não achei. Capítulo 3, versículo 18. Vamos ler o 17 para ficar mais compreensível aqui. E a Adão disse, quem disse a Adão? Quem falou para Adão aqui? Maria, João, Antônio, Sebastião? Ou o Criador? Criador. E Deus disse a Adão, porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por sua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E uma consequência, uma sentença, podemos dizer assim, uma condenação. Versículo 18: espinhos e cardos também te produzirás, e comerás da erva do campo, do suor do seu rosto comerás o teu pão. Até aqui. O foco é o versículo de número 18. Eu gostaria de falar sobre espinho e graça. Espinhos e graça. É sobre isso que eu quero compartilhar nos minutinhos que eu tenho aqui com você. Eu poderia pegar o acontecimento do Paulo, do apóstolo, para falar sobre isso. Porque lá tem espinho e lá também tem graça. Mas eu quero falar aqui, irmãos, para aqueles que, de alguma maneira, de alguma forma, acreditam na vinda de Jesus. Alguém acredita? Você está esperando a vinda de Jesus? Não, só duas pessoas aqui. Você está esperando o Corinthians ganhar hoje? Você está esperando a esquerda ou a direita ganhar a eleição? Quem está esperando ardentemente a volta de Jesus? O que é a volta de Jesus? O que é a volta de Jesus? Amados, nós, e por culpa nossa mesmo, de quem prega, a gente aqui é pequenininho, né? Mas esses senhores grandões aí, presidentes de igreja, de grandes denominações, esses pregadores famosos, nós estamos nos usurpando, negligenciando a pregação do céu. A volta de Jesus não está sendo anunciada. Porque nós estamos perdidos em conquistar coisas, em ganhar coisas, em galgar posições, em comprar coisas, em nos satisfazer fisicamente, materialmente. Olha, não tem problema nenhum a gente ficar 2 horas numa academia, mas é lamentável conseguir aguentar 2 horas num culto. É ou não é? Hein? 2 horas assistindo aquela porcaria daquele filme do Homem-Aranha, que só levou meu dinheiro com a pipoca, e filme fake, ruim, mais de 2 horas aquele filme, né, Gustavo? Ninguém reclama, mas 2 horas sentado para adorar a Deus é um problema, porque nós estamos desconectados do céu, irmãos. Sabe por quê? A gente quando compra alguma coisa nova, uma roupa, um carro, uma casa, qualquer coisa, no começo fica aquela felicidade, aquela alegria, aquela satisfação, e vai passando o tempo, a gente olha para o nosso carro que era um sonho, e de repente você vê que não era tão sonho não, que o sonho é aquele outro carro.
Aí você compra um iPhone lá da última geração, aí o cara muda lá um botãozinho, e aí você olha para o seu celular, e você vê, não é tão bom, não, bom é aquele lá, que foi lançado agora. Aí você vende o seu por 2 e compra o outro por 20. É ou não é assim? Aí nós pensamos assim, quando eu chegar, conseguir guardar tanto de dinheiro no banco, em aplicações, eu vou ficar satisfeito, tranquilo, aí eu vou fazer a obra de Deus, aí eu vou, vai nada, fanfarrão, porque nós somos seres que não fomos criados para sermos satisfeitos pelas coisas da terra. Sabe quem pode só nos preencher? Só a presença do céu em nós. Só, por que Jesus disse para aquela mulher no poço? Se você bebesse da água que eu tenho para te dar. O que ele disse para ela? Nunca mais você teria sede, porque só Jesus pode preencher todo o ser humano. Nós somos seres tão grandes, tão grandes, tão grandes, que só o Criador pode nos preencher. Por isso as pessoas buscam na cocaína, no álcool, nas drogas, na prostituição, nas orgias, comprando coisa. Tem gente, aqui não tem ninguém assim não, mas por aí tem gente que no guarda-roupa lá tem camisa, calça com etiqueta. Nunca usou, mas comprou para ser feliz. Aqui eu tenho certeza que não tem ninguém assim, só para outros lugares. Porque é uma ânsia. É uma ânsia. Você abre lá o sapateiro, sapateira, você abre a sapateira, é o que conserta, né? A sapateira, você abre a sapateira, está lá 200 pares de sapato. Vou contar um negócio que aconteceu em casa com minha esposa. Ela não é centopeia, mas ela tem bastante sapato. E teve um que fazia uns anos que ela não usava. E um dia, um salto alto, todo vermelho, bonito e tal. Né? Andando, toda estilosa. E de repente, não era, acho que é couro, sei lá, rasga na festa, rasga. Porque fazia tanto tempo que ela não usava, ressecou. E aquilo lá na festa. A gente perdeu a referência do que é o céu. O cristão, ele não poderia viver conectado ou dependendo da sua satisfação com as coisas que ele conquista, até porque Jesus disse que um homem, ele não se mede pelos bens que ele tem. Você não é medido pelo carro que você chega na igreja, pela marca da roupa que você usa, pelo perfume, pela comida ou pela casa que você mora. O homem para Deus não é medido por isso. Eu sei que é desnecessário falar, mas eu vou falar. Você não vai conseguir levar o que você ajuntar aqui. E eu vou fazer de propósito uma provocação para você. A gente vai ler Mateus capítulo 24. Eu sei que todo mundo sabe o que está escrito lá, né, pastor Divaldo? E nós vamos ler, e nós vamos ver se tem alguma coincidência com o que está acontecendo hoje. Porque cá entre nós, eu não vou fazer, não estou fazendo média não. Eu coloco a nossa igreja fora disso. Porque aqui a gente luta para mexer com a Bíblia, né? Para mexer com a Bíblia. Tudo é seminário, é escola bíblica. Agora a gente está falando do discipulado. A gente faz esforço para mexer com a Bíblia. Mas a maioria dos lugares virou um lugar de treinamento de pessoas para serem bem-sucedidas na terra. Curso de como você aumentar seus bens, curso de como você
aumentar sua empresa, custo disso, é tudo, é menos o céu. E Deus, nos últimos dias, está provocando a terra de uma forma que nunca antes se viu. Você tem visto noticiário ou não? Você tem visto? Você tem visto? Mateus capítulo 24. Por favor, abra lá. Vamos ler só um pedaço para a gente orar. Capítulo 24. Você vai entender por que espinho e graça. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Bonito. Não tem nada a ver com hoje não, né? Eu fico vendo alguns vídeos na internet, de pastores falando assim, ó. Deus está nos abençoando muito. Estamos aumentando as nossas tendas. Estamos crescendo, avançando. E aí mostra tijolo e concreto, tijolo e concreto, tijolo e concreto, tijolo e concreto. Você não vê essas pessoas dizendo assim, Deus está nos abençoando muito, aumentando as nossas tendas. Esse aqui era ex-drogado, essa aqui era prostituta, esse aqui era assassino, esse aqui era pecador, esse aqui era alcoólatra, e Deus mudou a vida dele. Mas você vê as pessoas exaltando o templo. Os discípulos mostraram para Jesus, olha só. Jesus, porém, lhes disse, não vedes isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então o mundo terá um fim? E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Já viu as coisas assim ou não? Enganarão a muitos, e ouvireis de guerra, rumores de guerras. O que é guerra e rumor de guerra? Guerra, vamos dar um exemplo, é o que está, algo contundente, que está acontecendo, por exemplo, Rússia e Ucrânia, é fato. O que é rumores de guerra? É o que está acontecendo Estados Unidos e Brasil, isso é um rumor. Isso é um rumor. A gente não conecta muitas coisas com a Bíblia, né? A gente acha que é utopia você vê o que está acontecendo no mundo com a Bíblia. A gente acha, alguns de nós, faz tanto tempo que eu não prego, irmão, que eu estou nervoso. A gente, quando eu fico nervoso, seca a minha boca, some a saliva. A gente não conecta as coisas que estão acontecendo na terra, no mundo, com a Bíblia. A gente acha que são coisas separadas, divididas. Lê de engano. Vamos voltar aqui. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister ou necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação. Você tem visto alguma coisa parecida ou não? Reino contra reino. Haverá fome. Tem visto alguma coisa parecida ou não? Haverá peste. Você viu alguns 4, 5, 6 anos atrás o que aconteceu ou não? Terremotos em vários lugares. Nesse último mês, o que aconteceu de terremoto, não foi num lugar, foram em vários lugares, e a gente não conecta isso com a Bíblia, a gente não traz isso
para linkar com a Bíblia, a gente vai vivendo no nosso mundinho mundano, em que estamos apegados a tudo aquilo, irmãos, a forma que eu coloco as coisas, eu me incluo nisso, amém? Nós estamos, como a irmã da Maria, Marta, estamos como Marta, ocupados, trabalhando de domingo a domingo, não é assim? Você junta dinheiro, quando você acha que você está juntando dinheiro e o carro funde o motor, é como se Deus dizendo assim, vai bobinho, e não foi o devorador que fez isso não, irmão, não foi o diabo não, vai bobinho, gasta ali agora, aí você arruma o motor de um, aí você junta mais um dinheirinho, aí funde o motor da outra, em um mês fundiu 2 motores de 2 carros, e sabe, e Deus falando comigo, e sabe quando você vai ser satisfeito? Nunca! Porque o teu desejo é com ferro e aço, o teu desejo é com pau e pedra, o teu desejo não está em mim. Você nunca vai ser satisfeito fora de Jesus, querido. Você pode ir para uma festa, você pode ter tudo que você imaginar material, mas se ele não for tudo dentro da tua vida, você vai continuar vazio. Você precisa de uma felicidade hoje, amanhã ela já não existe, você precisa de outra, e que precisa de outra. Aí você olha para aquele irmãozinho, cataquenda, que não tem nada, que anda com chinelo de havaiana, com prego embaixo, calcinha rasgada, come arroz com arroz, mas você senta para ouvir aquela pessoa, uma alegria, dá inveja. Eu tive o privilégio de conhecer gente assim. O irmãozinho chegava na igreja em que eu era pastor, de bicicletinha, 70 e tantos anos de idade, calça suja, chinelinho de dedo, unha tudo preta, de mexer com a terra, e eu olhava para aquele irmão assim, quando ele chegava para me dar paz assim, aquele sorriso sem dente, mas com uma alegria que transbordava, que me alcançava, e eu falava para o Senhor, como eu queria ter essa alegria. Esse homem não tinha nada para deixar de herança para os seus filhos, mas o reino dos céus estava dentro daquele homem, que não sabia escrever nem o nome. E Jesus continua falando para os discípulos, haverá terremotos em vários lugares, 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Eu estava vindo esses dias para a igreja, acho que foi ontem mesmo, né, não, segunda-feira com a Laura, né, e ela falando sobre, né, os cristãos que estão sendo mortos lá na África, nesses países muçulmanos. Ela fala, mas ela estava questionando, né? Mas por que isso? Por que Deus não livra? Por que o pastor Edivaldo pregando aqui, falando aqui na segunda-feira, deu resposta para ela. Esses homens, eles se tinham como bem-aventurados. Esses homens, eles se tinham como mais do que vencedores, de serem perseguidos pelo Evangelho, de serem mortos por amor a Cristo. Esses homens, eles não pediam, por favor, Senhor, me livra. Vê a nossa oração, irmão. A nossa oração é para pedir para Deus nos livrar dos problemas, para Deus nos livrar das lutas, para Deus nos dar vitória nas batalhas. A oração desses irmãos é, Senhor, me leva para mais perto do Senhor. A oração desses homens é a oração de quem está apaixonado e já se entregou totalmente para o seu Salvador.
A morte física é apenas um detalhe para eles. Sabe por quê? Porque eles já morreram. Porque nada mais dessa vida interessa para eles, a não ser se encontrar com o seu Senhor. Porque às vezes a gente pensa, não, foi só os discípulos que foram perseguidos, mortos. Não, hoje acontece. Hoje acontece com irmãos nossos, com homens e mulheres que não negam a cruz de Cristo. Homens e mulheres que estão dispostos a serem mortos, decapitados, enterrados vivos, mas não negam sua fé. Sabe qual é o nome disso? Espinho. E quando os espinhos vêm na nossa vida, nós pedimos para Deus tirar. Como Paulo, tira esse espinho. Está doendo, está machucando esse espinho. Paulo, o apóstolo, pediu. E a resposta do Cristo para ele, não. Porque o espinho é uma consequência dos nossos pecados. Todos nós temos espinhos na nossa vida, que são frutos do nosso pecado. As aflições que enfrentamos, que passamos, são espinhos, frutos do nosso pecado. Estávamos condenados ao inferno, por causa dos nossos pecados. Versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros. Acontece isso, irmão? A gente já foi traído e já traímos. Nós já fomos traídos e já traímos. Traímos a confiança. Já fomos traídos. Uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas. Tem alguma coisa a ver com os dias de hoje ou não? Sim ou não? Irmão? Eu vi um vídeo de um retardado, que não dá para chamar de outra coisa. Até dá, mas não posso aqui. Ele disse que teve o culto. O cara tem mais de 1 milhão de seguidores. Ele fez o culto e foi orar por demônios, batalha espiritual, o demônio pegou no braço dele e apertou. Alguém viu isso ou não? Aí ele fez um vídeo internado no hospital, com um bonezinho acho que da Armani. É um que tem a barbinha feita, tudo botox, um negócio na cara, parece um... E um parênteses aqui, irmão. Está estranho as coisas, né, irmão? Os homens estão tudo com a cara quadrada. As mulheres, tudo com aquele... Faz isso não, você está bonita assim. Está bonita assim. Eu estava vendo a entrevista daquele Bate lá, aquele que estranho. Falei, como é que esse cara ficou esquisito? Não está, irmão, não está estranho, irmão. Você olha, você não sabe, o que acontece? Está meio... Mas voltando para a mensagem. Aí esse cara, ele falou que o demônio apertou o braço dele, e ele estava lá no hospital, pelas batalhas espirituais, e a intenção dele no fim era pedir um pix. Desgraçado. Esses falsos profetas, é falso. Surgirão. Jesus falou, olha a colocação de Jesus, olha aí, irmão, surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas agora vem a cereja do bolo, agora é como Jesus tivesse assim, nem tudo está perdido. Mas aqueles
que perseverarem até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Fechando. E esse evangelho do reino, eu queria chegar aqui, irmão, você não tem noção. E esse evangelho do reino, que evangelho que Jesus falou, irmãos? Do reino. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Nós parece que cancelamos esses textos da Bíblia, nós pulamos. 10 passos para prosperar em 2026. Aí vira o ano, tem umas igrejas que falam assim: 20 passos para o ano de Melquisedeque prosperar e multiplicar na sua vida. O ano do machado dourado, o ano da marreta de Thor, o ano. Falso profeta, irmão. Porque Jesus falou que só tem um evangelho que será pregado em todo o mundo, o evangelho do reino. E qual é o evangelho do reino? Não é da terra. Não tem nada a ver com isso aqui. Você ganhar dinheiro não quer dizer que você é salvo. E você ficar miserável também não quer dizer que você é salvo. Você vencer na vida não quer dizer que você é salvo. E você viver derrotado na vida não quer dizer que você é salvo. Você só é salvo por Jesus Cristo, através do conhecimento do Evangelho. O céu precisa nos encantar novamente. O céu precisa tomar nossos pensamentos novamente. O céu precisa ser o tema das nossas orações novamente. Eu vou dizer aqui uma aberração. No céu não é lugar dos imperfeitos. No céu só entrará os perfeitos. Aí você fala: ferrou, né? Ferrou, né? O céu não é lugar de pecador. O céu não é lugar de gente imperfeita. O céu não é lugar de gente imperfeita. No céu não entra esse tipo de gente. Aí, se ficasse só nisso, eu olharia para o espelho e diria assim: ferrou para mim. Deu ruim. Porque eu sou imperfeito. Porque eu sou pecador. Mas coloca para mim, por favor, quem tiver aí, Filipenses 1:6. E eu já termino para a gente orar. Para a gente é difícil, irmão. Não é difícil, não. É impossível isso. Mas tem alguém que começou a fazer alguma coisa na sua vida. Ele começou a fazer uma obra na nossa vida. E Paulo, ele expressa isso, dizendo: tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Não é em nós, não vem de nós. Esse corpo aqui não vai entrar no céu. Essa corrupção, esse pecado não cabe no céu. Capítulo 15, versículo 53, 1 Coríntios. Se tiver fácil aí, põe. Primeira Coríntios 15, 53.
Porque convém que isto que é corruptível, o que Paulo está dizendo? Isso aqui, essa carcaça, corrupto. Nós somos corruptos. Um dia eu disse isso no estudo bíblico, o pessoal ficou bravo comigo. Eu não sou ladrão, eu não sou bebê, eu não sou, está ofendendo. E crente tem que ficar ofendido mesmo, porque a gente não presta, irmão. Nós somos corruptos. Isso não quer dizer que nós somos ladrões, mas em nós há corrupção. E o que é corrupção? É tudo aquilo que perdeu o estado original e se corrompeu. No Éden, no jardim, antes do fruto, nós não éramos corruptos. Tínhamos a forma de Deus, a imagem e semelhança de Deus estava em nós. Mas o pecado veio e roubou de nós essa principal característica, imagem e semelhança de Deus. E dali para cá é só derrocada, é só ladeira abaixo, é só decadência. O cara saiu da prisão, pegou os 2 filhos, colocou no carro e matou, só para se vingar da mulher. O que você acha que é isso? Como que um pai em seu estado pode, para vingar da esposa ou da ex-mulher, pegar os seus próprios 2 filhos? Nós perdemos a forma de Deus em nós. Isso nos corrompeu, isso acabou com a imagem e semelhança de Deus que estava em nós. Paulo diz: convém que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Quando isso vai acontecer, irmão? Porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Sabe um texto que mexe muito comigo? É quando Moisés fala para Deus assim: Senhor, eu quero ver você, eu quero te ver, eu quero ver o Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero ver seu rosto, eu quero ver quem o Senhor é, como que o Senhor é. E Deus fala para Moisés assim: não dá, Moisés, porque se você me ver, você vai morrer, por causa da minha santidade. Só que vai chegar o dia, irmãos, em que estaremos diante dEle, e a Bíblia garante que o veremos face a face, como Ele é. Esse corpo miserável, corrupto, será transformado no corpo incorruptível, e poderemos estar diante do Cordeiro sem sermos consumidos. E eu termino, irmão, prometo que é Apocalipse capítulo, não posso terminar sem ler isso aqui. Apocalipse capítulo, Jesus, me ajuda aqui. Capítulo 1, não marquei. Capítulo 1, versículos, eu tenho que ler isso aqui. Capítulo 7, versículo 14. Fica de pé já, por favor. Capítulo 7, versículo 14, de Apocalipse. Apocalipse. Porque, irmão, olha para mim um pouquinho aqui. Porque para nós, por nós, com a nossa capacidade, estava tudo perdido, irmão. Tudo perdido. Sabe aonde está a graça? Quando, antes de crucificar o Mestre, confeccionaram uma coroa. E nessa coroa não colocaram rosas. Nessa coroa não colocaram flores, pastor Jorge. Nessa coroa colocaram espinhos. E colocaram sobre a cabeça do Cordeiro. E apertaram
Há um texto que diz que batiam com paus naquela coroa no seu crânio. Aqueles espinhos eram nossos, eram meus espinhos, seus espinhos, que estavam sendo encravados nele. Se alguém me pergunta hoje, pastor, o que é a graça para você? O que significa a graça? Hoje eu resumo de uma forma mais simples. A graça é Jesus. Ele é a graça. Você quer saber o que é a graça? Estuda sobre Jesus. Leia sobre Jesus. Você quer saber o que é a graça profundamente? Veja o quão grande amor Jesus derramou sobre nós na cruz. Porque a sentença do pecado do homem no Éden, em que Deus disse, crescerá espinhos, foi cravado na cabeça do mestre. Mas a graça, que é Jesus, tomou sobre si essa condenação mortal, infernal, maldita. Ele disse, eu levo sobre mim, eu trago sobre mim, eu pego para mim, eu trago seus espinhos para mim. A graça nos abraçou na cruz, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. A graça nos alcançou, a graça nos libertou. Nós somos cidadãos dos céus. É Apocalipse 7,14, e disse, Senhor, tu sabes. Ele disse-me, esses são, volta no 13 para ficar mais bonito. Um dos anciões me falou dizendo, quem são estes? Vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? 14, e disse o Senhor, tu sabes. Ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. No céu só entra perfeito. Pode ter certeza de uma coisa, se você chegar lá, é porque Jesus, através do seu sangue, te lavou, te purificou. E esse corpo de pecado em que nós vivemos, em que precisa ser abastecido de vaidade, em que precisa ser tomado por egocentrismo, em que o homem é o centro de tudo, isso vai passar. E um corpo incorruptível vai tomar conta de nós. E o veremos como Ele é. E vamos ouvir aquela voz dizendo, vinde, vinde. João, Antônio, Márcia, Edivaldo, Diego, Mayra, vinde, vinde, Gustavo, vinde, Evelyn, vinde, vinde. Nós vamos ouvir a voz do Cordeiro dizendo, vinde, 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 ó benditos de meu Pai, e entre na terra que está preparado para vocês. O céu é real, irmãos. Não se engane com tudo que o diabo tem nos oferecido. Estamos sendo enredados por caminhos longe de Deus. E temos o título de crente, de cristão. Temos o título de quem é salvo. Salvo, mas não perdeu a visão do céu. Salvo, mas perdeu a visão daquilo que é celestial. Salvo, mas não se envolve com o que é sagrado. Você pode perceber que em momento nenhum eu falei do inferno. Sabe por quê? Porque quem já experimentou o céu, porque quem já viveu o céu, porque quem já foi envolvido com a glória do Cristo, não precisa se preocupar com o inferno, porque não é o nosso endereço, não é o teu endereço. O céu é o teu lugar. E nós vamos chegar lá e encontrar com Abraão, com Isaac, com Jacó. Nós vamos encontrar com Paulo. Nós iremos conhecer Davi. Nós
assim: aonde está Enoque? Mas a maior de todas as honras é quando olharmos para o Messias, assentado à direita, e o veremos como Ele é. Viu, Mateus? E lá, Mateus, Ele não vai lembrar do teu passado e dizer: ei, Mateus, você fez tanta atrapalhada. Não. Ele vai nos dizer: valeu a pena. Valeu a pena abrir mão de você mesmo. Valeu a pena abrir mão dos seus sonhos ambiciosos para viver o que Ele quer. Valeu a pena. Valeu a pena assumir um compromisso com a palavra de Deus. Valeu a pena. O céu é real, irmãos, e nós estamos mais perto do que nunca. Os sinais estão aí. Deus não precisa desenhar mais nada, tudo está aí. Tudo. Peça para Deus força. Peça para Deus força, para que você não desista do céu, porque o céu não vai desistir de você. Até o último dia da tua vida, o céu não vai desistir de você. Você é cidadã do céu. Você é cidadão do céu. Nós somos cidadãos dos céus. Peça para Ele aí.